Em 2011, 2 jovens foram encontrados pendurados em uma ponte em Nuevo Laredo. Este foi o castigo por se envolverem nos negócios do cartel, e um bilhete deixado ao lado de seus corpos serviu como um aviso arrepiante que mudaria a vida de outros para sempre. Aqui estão 5 vezes em que vloggers mexeram com o cartel errado. We are completely reckless. I would say even idiots. Idiots. Not even think about the worst case scenario. Nothing. Em 2023, 2 vloggers começaram a fazer planos para embarcar em um de seus projetos mais audaciosos. Um que quase lhes custou a vida, com planos de documentar a jornada de migrantes da América Central até a fronteira dos Estados Unidos. E isso realmente é uma coisa estúpida de se fazer. E eles estão prestes a entrar em uma das operações mais secretas e violentas da região. Ambos os caras eram bem conhecidos na comunidade de vlogs de viagem por sua abordagem destemida ao conteúdo. Carter, um aventureiro finlandês, ganhou notoriedade por suas explorações de alto risco, documentando zonas de guerra, bairros infestados de crimes e zonas proibidas que a mídia tradicional evitava. E temos o Hit, um vlogger de viagens britânico, construiu sua marca com narrativas cruas e sem filtros, muitas vezes se aventurando em cantos esquecidos do mundo, particularmente em estados pós-soviéticos e na América Latina. A colaboração deles começou após se conhecerem em um evento de vlogging no final de 2023, onde eles instantaneamente se conectaram por seu amor compartilhado por conteúdo de alto risco. Ambos já haviam filmado separadamente em regiões perigosas, mas desta vez eles queriam enfrentar seu desafio mais arriscado: infiltrar-se nas rotas de contrabando de pessoas no México. No início de 2024, a dupla chegou ao México, pronta para mergulhar na experiência. O plano deles era simples: infiltrar-se em um grupo de migrantes que iam para o norte e filmar todos os aspectos da jornada, desde as travessias de fronteira e os postos de controle administrados por cartéis, até a extorsão e a violência que muitos migrantes suportavam. Eles acreditavam que haviam feito sua pesquisa. Hit até conseguiu contatos que lhes garantiram passagem segura, mas em território de cartel, promessas significam nada. Quase imediatamente, os sinais de alerta apareceram. Os locais os incentivaram a guardar as câmeras, advertindo que filmar em certas áreas era um desejo de morte. Olheiros do cartel, conhecidos como halcones, começaram a notá-los, relatando discretamente sua presença. Apesar de suas tentativas de se misturar, os dois se destacavam por causa de seus sotaques, seus equipamentos caros, suas perguntas constantes. Então, a abordagem ousada deles só piorou as coisas. Eles filmaram abertamente, capturando interações em postos de controle controlados por cartéis e gravando histórias de migrantes que já haviam sido extorquidos. A filmagem deles, se fosse divulgada, poderia ter sido altamente prejudicial para os cartéis. Você não deveria jogar um jogo no qual você não sabe as regras. E esses caras estavam prestes a perder. O ponto de ruptura veio uma noite, enquanto viajavam com um grupo de migrantes perto da região de Tamaulipas, infestada por cartéis. Enquanto descansavam em uma parada improvisada, um comboio de homens armados os cercou de repente. Eles não eram os seus amigáveis agentes da lei, eram executores do cartel, e os migrantes foram separados em grupos, alguns forçados a pagar propinas para continuar sua jornada. Mas quando os operativos do cartel chegaram a Carter e Hit, o comportamento deles mudou. Esses 2 caras não deveriam estar lá. Suas câmeras e equipamentos de áudio caros os faziam parecer jornalistas disfarçados, ou pior ainda, agentes do DEA. Antes que pudessem reagir, foram vendados, forçados a entrar em uma caminhonete e levados para o interior de terras controladas pelo cartel. A viagem foi longa, acidentada e cheia de um silêncio tenso, quebrado apenas por explosões ocasionais de espanhol, nenhuma das quais parecia tranquilizadora. Então, pelas 48 horas seguintes, Carter e Hit foram mantidos em uma pequena sala sem janelas, submetidos a um interrogatório implacável. Quem os enviou? Vocês são do DEA? Da CIA? As acusações vinham em ondas, alimentadas pela paranoia de que eram espiões. Seus captores eram implacáveis. Cada resposta parecia trazer mais suspeita, mais agressão. A certa altura, Hit foi arrastado para fora da sala, seus gritos aterrorizados ecoando pelo corredor. Então, ouviu-se um tiro. Carter ficou paralisado, sua mente a mil. Seu amigo tinha acabado de ser executado? Ele se preparou para o inevitável, mas as horas passaram. E então, nada. O tormento psicológico continuou. Justo quando Carter acreditava que não sairiam vivos, o destino deles tomou um rumo inesperado. Um membro de alto escalão do cartel interveio. Quer eles tenham percebido que os dois eram apenas vloggers imprudentes ou temessem a atenção da mídia que suas mortes trariam, eles receberam um ultimato: sair do México imediatamente, nunca mais voltar e esquecer tudo o que viram.
Antes de sua libertação, o cartel garantiu que eles partissem de mãos vazias. Adeus às câmeras, filmagens e pertences pessoais. Para o choque de Carter, Hitch ainda estava vivo. Abalados, machucados e despojados de tudo, menos de suas vidas, eles caminharam por quilômetros até chegarem a uma pequena cidade onde encontraram ajuda e reservaram o primeiro voo para fora do país. Quando voltaram para casa, eram homens diferentes. Hitch, antes destemido em suas explorações, tornou-se visivelmente mais cauteloso. Embora tenha continuado a fazer vlogs, ele se afastou completamente do conteúdo relacionado a cartéis. A provação o deixou profundamente abalado e ele não estava mais disposto a arriscar sua vida por um vídeo viral. Carter, ainda atraído por aventuras cheias de adrenalina, aprendeu a respeitar as linhas invisíveis que, se cruzadas, poderiam significar a morte. Embora continuasse a produzir conteúdo de alto risco, ele corria muito menos riscos ao lidar com o crime organizado. A experiência de quase morte deles se tornou um conto de advertência na comunidade de vlogs de viagem, enquanto muitos criadores caminham na linha tênue entre a curiosidade e a imprudência. E esses dois idiotas foram longe demais. Eles mexeram com o cartel errado e tiveram sorte de sair com vida. Nas primeiras horas de 24 de setembro de 2011, em Nuevo Laredo, México, o corpo desmembrado de Nena de Laredo foi encontrado perto de um cruzamento movimentado com uma mensagem arrepiante escrita à mão. Estava assinado com 4 Zs, a assinatura inconfundível dos Zetas. Mas antes de entrarmos nos detalhes macabros de sua execução, vamos falar sobre como Nena de Laredo, uma simples vlogger, infelizmente irritou um dos maiores impérios criminosos da época. Marisol Macias Castanheda, conhecida online como Nena de Laredo, ou La Nena de Laredo, era a editora-chefe do jornal Primeira Hora em Nuevo Laredo, México, e por trás da tela, uma destemida jornalista cidadã que usava as redes sociais para alertar o público sobre movimentos de cartéis, tiroteios e bloqueios de estradas. Na época, a mídia tradicional no México já havia sido silenciada. Redações enfrentavam ameaças, sequestros e assassinatos, levando muitas a parar de reportar sobre a atividade dos cartéis por completo. Marisol postava secretamente atualizações no Nuevo Laredo em Vivo, uma plataforma onde os locais podiam compartilhar perigos relacionados a cartéis e até mesmo informar as autoridades. Tornou-se uma fonte de referência para atualizações em tempo real sobre a violência e, para alguns, até uma tábua de salvação. As pessoas finalmente tinham um espaço digital onde podiam falar livre e anonimamente, pelo menos era o que acreditavam. Enquanto isso, os cartéis observavam. A bravura dela teve um preço devastador. Os Los Zetas, um dos cartéis de drogas mais implacáveis do México, a caçaram e a assassinaram brutalmente. E eles não apenas a mataram, eles cortaram sua cabeça e a colocaram em um monumento de pedra. Ao lado dela, jaziam um teclado, cabos e discos. Uma mensagem inconfundível de que sua morte foi uma resposta direta ao seu ativismo online. Para completar, eles deixaram uma mensagem arrepiante que dizia: Nuevo Laredo in Vivo on social networking sites. I'm the Laredo girl, and I'm here because of my reports, and yours. For those who don't want to believe, this happened to me because of my actions, for trusting in the Army and Navy. Thank you for your attention. Respectfully, Laredo girl. She was one of the first people murdered for posting something like this on social media. Quando o corpo de Marisol foi encontrado perto da fronteira com o Texas, as autoridades confirmaram sua identidade, embora alguns veículos de mídia tenham relatado versões diferentes de seu nome. Chocantemente, ela nem era uma repórter investigativa no Primeira Hora. Ela trabalhava em uma função administrativa, mas o cartel não se importava. Eles, de alguma forma, descobriram sua verdadeira identidade. A notícia de sua morte causou ondas de choque na comunidade online. Os usuários do Nuevo Laredo em Vivo ficaram indignados, mas aterrorizados. Alguns outros se recusaram a ser silenciados, enquanto a paranoia crescia. Organizações de liberdade de imprensa condenaram o assassinato de Marisol, chamando-o de um precedente aterrorizante, tanto para jornalistas quanto para repórteres cidadãos. Este foi o primeiro caso documentado de um cartel matando alguém explicitamente por postar em redes sociais. Sua morte fez parte de um padrão mais amplo. Na mesma época, 2 jovens, um homem e uma mulher, foram encontrados pendurados em uma ponte em Nuevo Laredo, simplesmente porque postaram coisas relacionadas a cartéis no mesmo site que Nena, seus corpos exibindo sinais de tortura extrema. Uma mensagem deixada com eles ameaçava explicitamente qualquer pessoa que postasse sobre os cartéis nas redes sociais, deixando claro que mesmo jornalistas não tradicionais, como blogueiros, ativistas online e videomakers independentes, não estavam seguros. Mesmo após a morte de Marisol, apenas em 2012,
10 jornalistas foram mortos em Nuevo Laredo, México. Um dos casos mais arrepiantes após a morte de Macias foi o assassinato de Felina, nome real Maria del Rosário Fuentes Rubio, uma médica que contribuía para a plataforma de jornalismo cidadão Valor por Tamaulipas, que se concentrava em expor a violência dos cartéis. Em 2014, ela foi sequestrada e executada, com seus assassinos assumindo sua conta no Twitter para postar imagens de seu assassinato como um aviso. O caso dela reforçou os perigos de usar as redes sociais para denunciar o crime organizado no México. Alguns vloggers que tentaram filmar áreas controladas por cartéis em Nuevo Laredo desapareceram, embora seus desaparecimentos muitas vezes não fossem documentados, devido ao sigilo que cerca esses casos. Nos anos seguintes a esses assassinatos de grande repercussão na cidade, as reportagens sobre cartéis baseadas em redes sociais tornaram-se cada vez mais secretas. Algumas plataformas, como Valor por Tamaulipas, acabaram fechando por preocupações com a segurança. Mesmo hoje, a ameaça permanece. Qualquer um que tente documentar as atividades dos cartéis no México, especialmente em Nuevo Laredo, seja por texto, vídeo ou rede social, enfrenta a possibilidade real de retribuição violenta. Seja qual for a resposta, uma coisa ficou clara: a guerra contra a verdade havia chegado ao ciberespaço. Em setembro de 2017, um experiente produtor de locação teve um fim trágico e misterioso enquanto trabalhava para a série de sucesso da Netflix Narcos. Sem testemunhas, sem suspeitos claros e uma cena de crime envolta em silêncio, não podemos deixar de perguntar: ele estava simplesmente no lugar errado, na hora errada, ou ele cruzou sem saber para o território do cartel? Bem, vamos descobrir. Born in Mexico, Munoz Portal made a career using his homeland as the setting for cinema fantasy, scouting locations for the James Bond film Spectre, the Fast and Furious franchise. Carlos Munoz Portal era um dos principais produtores de locação mexicanos, conhecido por encontrar lugares deslumbrantes e remotos para filmes como 007 contra Spectre, Sicário, Terra de Ninguém e Velozes e Furiosos. Mas em 2017, enquanto procurava locais para Narcos, sua busca pelo cenário perfeito o levou diretamente para o território do cartel, um lugar tão perigoso que ninguém jamais gostaria de acabar lá. Carlos nasceu e foi criado no México, desenvolvendo uma paixão pela produção cinematográfica desde cedo. Ele construiu uma carreira como produtor de locação, um trabalho que exigia extensas viagens e conhecimento em primeira mão das paisagens mais visualmente impressionantes e narrativamente atraentes do México. Ele trabalhou em produções que exigiam cenários crus e realistas, muitas vezes se aventurando em áreas onde a violência relacionada às drogas era galopante. Seu trabalho em Sicário, Terra de Ninguém e 007 contra Spectre já o havia colocado em proximidade com áreas controladas por cartéis, mas seu profissionalismo e experiência permitiram que ele navegasse por esses ambientes perigosos. Então, em setembro de 2017, Carlos estava procurando locais no centro do México para Narcos. México, a série da Netflix, que narra a ascensão dos cartéis de drogas no país. A equipe de produção procurava locais autênticos e crus que pudessem servir de cenário para a representação do tráfico de drogas na série. Carlos estava sozinho em seu carro, procurando o lugar perfeito para filmar, quando, sem saber, cruzou para uma área perigosa controlada por grupos criminosos. Seu corpo foi encontrado mais tarde em seu carro, em Temascalapa, uma cidade rural perto do estado do México, e Hidalgo, uma das regiões assoladas pela violência dos cartéis. Este pobre homem havia sido baleado várias vezes. As circunstâncias de sua morte foram arrepiantes. Um produtor de locação experiente, familiarizado com os riscos de seu trabalho, teve um fim violento. As autoridades especularam que membros do cartel podem tê-lo confundido com um agente disfarçado ou um operativo rival. Outros apontaram o mais simples, um rosto desconhecido com uma câmera e anotações. Havia levantado suspeitas em um lugar onde estranhos não eram bem-vindos. De qualquer forma, o impacto do assassinato de Carlos causou ondas de choque na indústria cinematográfica. Narcos. México foi forçada a reconsiderar seus locais de filmagem e a equipe tornou-se extremamente ciente dos perigos de trabalhar em territórios dominados por cartéis. O governo mexicano iniciou uma investigação, mas como muitos assassinatos relacionados a cartéis, o caso permaneceu sem solução. Os motivos exatos por trás de seu assassinato nunca foram confirmados, mas sua morte serviu como um lembrete sombrio de que mesmo aqueles que documentam os cantos mais escuros do mundo não estão imunes a seus perigos.
Em março de 2024, Maluf voltou sua atenção para o Haiti, um país dominado pela violência de gangues. Seu objetivo era entrevistar Jimmy Barbecue Cherizier, um temido líder de gangue responsável por orquestrar violência em massa e controlar grandes setores de Port-au-Prince. No entanto, poucos dias após sua chegada, a aventura de Maluf tomou um rumo aterrorizante. Enquanto se movia por áreas controladas por gangues, ele e seu guia haitiano, Jean Sacrachon Rubens, foram sequestrados por membros da notória gangue Quacentos Maozo, um grupo criminoso implacável conhecido por sequestros em massa, extorsão e execuções, e mantidos por um resgate de $600 mil. I'm Arab. I spent my early 20s locked in my room as a professional gamer. Quickly noticed my life passing me before my eyes. Now, I spend my time exploring the globe's most dangerous and undocumented places because riding the line of death is where I feel most alive. Adson Maluf, mais conhecido online como Your Fellow Arab, é um criador de conteúdo ousado que construiu sua reputação viajando para alguns dos lugares mais perigosos do mundo. Ao contrário dos vloggers de viagem típicos que se concentram em férias de luxo e destinos cênicos, Maluf procurava ambientes de alto risco, imergindo-se na vida de membros de gangues, comunidades devastadas pela guerra e territórios controlados por cartéis. Sua abordagem destemida para contar histórias atraiu milhões de espectadores, mas em 2024, sua sede por conteúdo extremo o levou a um de seus encontros mais perigosos, um que quase lhe custou a vida. A carreira de Maluf no YouTube começou em 2016, focando principalmente em conteúdo de jogos como Fortnite e GTA V. No entanto, à medida que a demanda por conteúdo de aventura da vida real crescia, ele mudou para experiências imersivas, mergulhando em bairros infestados de crimes, favelas e redutos de cartéis. Sua capacidade de se comunicar com os locais e ganhar sua confiança tornou seu conteúdo cru, sem filtros e perigosamente autêntico. Em 2023, ele ganhou atenção internacional, após entrevistar uma gangue de balaclava em uma favela do Rio de Janeiro, uma experiência que alimentou seu desejo de explorar territórios ainda mais perigosos. On day 2, we're granted access to a deep underground stash house, where the boys then take me to the mountains of CDMX at 2 in the morning to unload their arsenal. Poderia-se pensar que, após sua experiência com o Haiti, ele simplesmente pararia. Mas não. Arab viajou para o mundo do crime organizado. Desta vez, não foi apenas mais uma aventura. Foi uma aposta de alto risco, onde um movimento errado poderia ter transformado sua estadia de 5 dias com o cartel mexicano em seu último vlog. For the next 100 hours, I will be living with the most dangerous cartel in the entire world. The only thing the world knows about these guys is that they're some of the most ruthless killers that exist. Ele já havia provado sua disposição para se aventurar em territórios perigosos, mas desta vez, ele não estava apenas de passagem. Ele estava vivendo entre membros do cartel, comendo com eles, viajando com eles e vendo em primeira mão como operavam. Ao contrário de suas configurações de entrevista controladas com membros de gangues no Brasil ou no Haiti, esta experiência o colocou no meio de um mundo onde a confiança era frágil e a suspeita poderia se tornar mortal em um instante. All right, we're in Mexico City. We're meeting up now with our plug, who's supposed to introduce us to the cartel. So, don't know if I'm excited or not. What's up, boss? How are you? Hola. Welcome. Buenos dias. How are you, bro? Give me a hug. Mi amigo. Ah, yes. Desde o momento em que chegou ao México, Arab teve que provar que não era uma ameaça. Os cartéis não gostam de estranhos, especialmente aqueles que carregam câmeras e fazem muitas perguntas. Ele conseguiu acesso através de contatos que construiu ao longo do tempo, mas isso não significava que ele estava completamente seguro. Chilacayota. Trying a chilacayota. It's got this pulp texture inside of it. Eram homens que lidavam com traição e violência diariamente. A paranoia não era apenas parte de suas vidas, era necessária para a sobrevivência. Mesmo o menor deslize, uma piada inoportuna, um comentário casual ou olhar para a pessoa errada por muito tempo poderia ter sido suficiente para fazê-lo se virar contra ele. Okay, I'm scared for my life. And the only way for me to pretend that I'm not is to tell you guys to just not think about it. Just pretend that it doesn't exist. Saludo! Salud! Salud! Um dos momentos mais tensos
Ocorreu quando Arabi foi convidado para uma reunião privada entre membros do cartel. A atmosfera estava carregada de tensão, enquanto homens armados discutiam seus conflitos em andamento, logística e ameaças à segurança. Arabi sentou-se entre eles, plenamente ciente de que, se alguém na sala decidisse que ele não pertencia ali, não haveria debate nem segundas chances. Se ele tivesse sacado a câmera na hora errada, se alguém suspeitasse que ele estava trabalhando secretamente com a polícia, se eles simplesmente tivessem decidido que não gostavam dele, ele não teria saído dali. Tipo, quantas histórias vocês conhecem de jornalistas, vloggers e até civis que tropeçaram nos negócios do cartel e desapareceram sem deixar vestígios? Seu tempo no México também o colocou em situações onde o perigo não era apenas teórico, estava a centímetros de distância. Os comboios de cartel não operam como viagens de carro normais. Eles se movem rápido, muitas vezes em veículos à prova de balas, e qualquer um que os siga muito de perto ou pareça muito curioso pode ser um policial disfarçado, um membro de gangue rival ou um informante do governo. A certa altura, Arabi fazia parte de um comboio que se movia por uma região perigosa. Os membros do cartel estavam tensos, com as armas prontas. Uma curva errada, um posto de controle policial surpresa ou um ataque inesperado de um rival poderiam ter transformado sua aventura em um tiroteio total. Arabi também testemunhou a realidade da paranoia do cartel, quando viu como eles lidavam com estranhos que não deveriam estar lá. Um homem foi levado para interrogatório, suspeito de vazar informações para rivais. O cartel não deixa pontas soltas. Aquele momento reforçou uma verdade arrepiante. Se eles suspeitassem que ele era um informante, um espião ou mesmo apenas um convidado não confiável, ele não teria saído vivo. Mas bem, sua maior vantagem era sua capacidade de se misturar e se adaptar. Arabi sabia como navegar em conversas quando ficar em silêncio e como se posicionar como um observador em vez de um participante. Mas mesmo isso nem sempre era suficiente. Houve um momento em que os membros do cartel começaram a questionar suas verdadeiras intenções. Por que ele estava lá? Para quem ele realmente estava trabalhando? Sua habilidade de se safar de situações perigosas com conversa já o havia salvado antes, mas naquele momento ele percebeu quão tênue era a linha entre ser um convidado e ser um problema. A realidade da vida do cartel também o atingiu de maneiras inesperadas. Apesar do retrato da mídia de assassinos impiedosos e sem rosto, Arabi viu o lado humano desses homens. Alguns deles estavam apenas tentando sobreviver em um mundo onde não havia outras opções. Alguns foram forçados a entrar nessa vida como adolescentes, outros nasceram nela. Mas esses pequenos momentos de humanidade não mudavam a natureza brutal deles. Todos que ele conheceu viviam sob uma constante sombra de morte, seja de facções rivais, da polícia ou até mesmo de sua própria organização, se cometessem um erro. Uma das situações mais perigosas que ele enfrentou foi quando estava se movendo por uma cidade controlada por um cartel e quase cruzou com um grupo rival. Se alguém o tivesse confundido com um associado da facção errada, ele teria sido executado no local. Em território de cartel, as explicações não vêm primeiro, as balas sim. Refletindo sobre sua experiência, Arabi admitiu que havia subestimado o quão perigosas as coisas poderiam ficar. Ele já havia vivido com membros de gangues antes, mas os cartéis eram completamente diferentes. O mundo deles não era apenas sobre crime, era uma zona de guerra. Se ele tivesse tentado gravar secretamente algo que não deveria, se tivesse feito a pergunta errada, se estivesse lá em um dia ruim, seu nome teria sido adicionado à longa lista de pessoas que desapareceram em território de cartel sem deixar vestígios. Sua série ofereceu aos espectadores um olhar incomparável sobre o mundo do cartel, mas também serviu como um lembrete da margem tênue entre sobreviver a uma experiência como esta e se tornar mais um conto de advertência. Ao contrário de outros que ousaram documentar a vida do cartel e nunca mais voltaram, Arabi teve sorte. Ele não apenas visitou o território do cartel, ele viveu nele, respirou os seus perigos e saiu com uma história que poucos viveram para contar. Mas a verdade é que poderia ter acontecido de 100 maneiras diferentes, e na maioria delas, ele não teria saído vivo. Enquanto Arabi viveu para contar a história, sua série serve como um exemplo de como até mesmo vloggers experientes podem, sem saber, forçar a sorte demais. Seus encontros provam que, mesmo com a permissão dos membros do cartel, a imprevisibilidade do submundo do crime significa que qualquer um pode, de repente, mexer com o cartel errado, sem perceber até que seja tarde demais. Miguel Vivanco Garcia. Em setembro de 2024, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos,
OFAC, incluiu Vivanco em uma lista de sanções sob seu programa de drogas ilícitas, sugerindo potenciais conexões com atividades relacionadas a drogas. No entanto, Vivanco não abordou publicamente essas alegações. Miguel Vivanco Garcia, amplamente reconhecido por sua persona online El Jasper, era um influenciador de mídia social em ascensão no México. Conhecido por seu conteúdo ousado, estilo de vida chamativo e humor controverso, ele construiu um séquito significativo, compartilhando conteúdo que normalmente apresentava esquetes de comédia, vlogs do dia a dia e explorações da cultura local, ressoando com muitos espectadores. Alguns de seus vídeos até exibiam sua riqueza, seus problemas com a lei e sua proximidade com o lado mais sombrio da vida nas ruas mexicanas. Ele frequentemente colaborava com o colega influenciador Marquitos Toys, produzindo vídeos que entretinham um público amplo. Mas para alguém nascido e criado em Guadalajara, Jalisco, mesmo com toda a riqueza que adquiriu, El Jasper teve uma criação turbulenta. Embora sua infância permaneça em grande parte não documentada, sabe-se que ele cresceu em um bairro onde a influência do cartel era prevalente. Como muitos jovens mexicanos, ele foi exposto às duras realidades da vida nas ruas desde cedo. Em vez de se afastar, ele mergulhou na cultura, usando suas plataformas de mídia social para exibir suas conexões, sua riqueza e sua atitude imprudente em relação ao perigo. Garcia frequentemente ostentava carros caros, maços de dinheiro e armas de fogo, imagens que ressoavam com o público jovem fascinado pela cultura dos cartéis. Ao contrário dos influenciadores que se concentram em estilo de vida e motivação, sua marca prosperava na controvérsia. Ele postava vídeos de si mesmo, festejando com indivíduos que, segundo boatos, tinham laços com organizações criminosas, fazendo piadas casuais sobre gangues locais e zombando de rivais de uma forma que confundia a linha entre entretenimento e consequências do mundo real. Sua queda provavelmente começou quando ele começou a postar conteúdo que muitos suspeitavam ser direcionado a figuras do cartel. Em uma série de vídeos que antecederam sua morte, Garcia fez comentários enigmáticos e insultos velados que pareciam ser dirigidos a indivíduos específicos do submundo do crime. Enquanto alguns espectadores descartaram isso como parte de sua persona online, outros especularam que ele estava provocando as pessoas erradas. No México, onde os cartéis operam sob códigos rígidos de respeito e medo, até o menor insulto público pode ser interpretado como um desafio. Na noite de 21 de novembro de 2024, homens mascarados invadiram a casa da família de El Jasper, em Quilá, Sinaloa. Testemunhas relataram que ele foi levado à força, sem que nenhum pedido de resgate fosse tornado público. A rapidez do sequestro sugeriu que não se tratava de um sequestro por dinheiro, era uma ordem de execução. 2 dias depois, em 23 de novembro, seu corpo foi descoberto em uma estrada de terra perto de Culiacán, exibindo sinais de tortura severa e sustentando aproximadamente 70 ferimentos de bala. Suas mãos estavam amarradas e seus olhos cobertos com fita verde. As autoridades suspeitam que o assassinato de Vivanco possa estar ligado ao crime organizado, mais especificamente aos Los Chapitos, filhos de El Chapo, e uma nova facção associada ao cartel de Sinaloa. A natureza de seus ferimentos se alinha com os métodos violentos atribuídos a este grupo. Infelizmente, detalhes específicos sobre seus vídeos são limitados devido à remoção ou inacessibilidade de seu conteúdo após sua trágica morte. A investigação sobre a morte de Vivanco está em andamento, sem prisões relatadas até o momento. O assassinato de Garcia causou ondas de choque na comunidade de influenciadores do México. Foi um lembrete brutal de que brincar com a imagem de cartéis, fazer piadas sobre criminosos ou agir como um durão online pode ter consequências fatais em um país onde o crime organizado detém um poder imenso. Sua morte espelhou outros casos em que figuras das redes sociais se viram envolvidas com as pessoas erradas, sublinhando a linha tênue entre a fama e a fatalidade em ambientes de alto risco.